Êxodo, capítulo 9, versículo de 1 a 35. A peste dos animais. Depois, o Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe meu povo ir, para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do Faraó que estão nos campos: os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal israelita morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte, o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O Faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. As úlceras. Disse o Senhor a Moisés e Arão: Tomai cheio as vossas mãos de cinzas do Faraó, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos do Faraó. E tornar-se-á em pó úmido sobre a terra do Egito, e haverá sarna que arderá nos homens e no gado, em toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante do Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e houve sarna que ardia nos homens e no gado. E os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração do Faraó, que não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. A chuva de pedra. Então o Senhor disse a Moisés: Levanta-te pela manhã, apresenta-te ao Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas, para que teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e teria sido exterminado da terra. Mas, na verdade, para isso te mantive, para mostrar em ti o meu poder, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Ainda te exaltas contra o meu povo? Não os deixará ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraívas muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo. Todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraíva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o gado para suas casas. Mas aquele que não importava com as palavras do Senhor, deixou seus servos e o seu gado no campo. Disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e haverá saraíva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo e da erva do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraíva, e fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover saraíva sobre a terra do Egito. E havia saraíva e fogo misturado com a saraíva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio ser uma nação. E a saraíva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, tanto homens como os animais. Feriu também a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozém, onde se achavam os filhos de Israel, não havia saraíva. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Pequei desta vez. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, porque bastam já de trovões de Deus e de saraíva, e eu vos deixarei ir,
e não ficarei mais aqui. Então Moisés lhe disse: Em saindo eu da cidade, estenderei as minhas mãos ao Senhor. Cessarão os trovões e não haverá mais saraíva, para que saibas que a terra é do Senhor. Mas, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam encobertos. Assim, saiu Moisés da presença do faraó, da cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor. E cessaram os trovões e a saraíva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo o faraó que cessou a chuva, e a saraíva e os trovões, pecou ainda mais, e endureceu o seu coração, ele e seus servos. Assim, o coração do faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós, do Catequese Conhecendo Jesus, queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham diariamente em nossos canais. Queremos também pedir a todos vocês que se inscrevam em nosso canal, ative os sininhos das notificações, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos para que a palavra de Deus chegue em mais lares. Muito obrigado, fique em paz e que o Senhor vos acompanhe.